Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Tenda São José. O tema de hoje vai ser as 3 vias da vida interior. Vocês sabem que nesse perfil aqui do Instagram, do Facebook, do YouTube, a gente traz conteúdos, né, relevantes para que você se livre, se liberte da ansiedade e tenha paz interior, né? Falamos sobre como construir, como ter uma mente serena, calma, tranquila e, ao mesmo tempo, confiar mais em Deus, entregar mais as nossas preocupações nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo então uma cabeça fria e um coração quente. Esse é o nosso lema, esse é o legado que eu pretendo, junto com a Camila, deixar aqui para vocês na internet. Nós temos reflexões diárias do Evangelho e todos os dias a gente posta lá uma breve reflexão sobre o Evangelho do dia e muitos conteúdos. Aí já tem um ano que nós estamos fazendo conteúdos aqui para você que deseja se libertar da ansiedade, ter paz interior, se desenvolver espiritualmente na doutrina católica, né? Eu falo para católicos. Mateus, mas quem não é católico pode escutar você falar? Claro que pode, todo mundo pode escutar. Só que eu já deixo logo avisado que o conteúdo é católico, porque eu sou católico apostólico romano, não abro mão da minha fé, não abro mão dos ensinamentos da Igreja Católica por nada. Tá bom? Quero saudar a todos, então, uma boa noite. Eu vou comentar um pouco para vocês sobre esse livrinho aqui, um pequeno livrinho, do Garrigou Lagrange. É um monstro, né, da teologia, da doutrina da Igreja Católica. É um escritor fabuloso, fantástico. Todos deveríamos ler Garrigou Lagrange, tá bom? Esse livrinho que eu estou mostrando para vocês aqui é um resuminho, né, das 3 vias da vida interior, mas ele tem obras que são pesadas, são profundas, né? Que eu recomendo que todos que têm interesse nesse tema depois possam ler, tá bom? Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre as 3 vias de conversão. Eu entendo ser um assunto muito relevante dentro do nosso tema, né? Que é se libertar da ansiedade e criar paz interior, criar uma mente tranquila e serena e crescer em confiança. Já eu explico por que esse tema é relevante, mas antes disso quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, fazei-me conhecer os obstáculos que, de modo mais ou menos consciente, oponho ao trabalho da graça em mim. Dai-me força para afastá-los, e se eu for negligente em fazê-lo, fazei-o vós, mesmo que eu tenha que sofrer muito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Peço que abençoe todos os lares, todos os corações, que a sua paz, Jesus, a tranquilidade, a serenidade que brota do seu coração, chegue a todos os corações agora, Senhor. Eu te peço isso pela intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria e do glorioso São José. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. O tema da live de hoje é as 3 vias da vida interior, os 3 estágios da vida interior. Eu vou contar um pouco para vocês sobre esse assunto. Eu tenho falado para vocês aqui na internet, né, bastante sobre técnicas, sobre o lado emocional, né? Emocional. Porque nossa missão é cabeça fria e coração quente, né? Ou seja, equilibrar o seu lado humano e o seu lado espiritual. Se essas duas coisas estiverem integradas,
Se você estiver forte, tanto no seu emocional quanto no seu espiritual, você vai conseguir caminhar e alcançar cada vez mais paz interior, cada vez mais tranquilidade, cada vez mais fortaleza, paciência, resistência a tudo que acontece aí na sua vida. E você vai levar uma vida melhor. Então, esse é o nosso objetivo aqui da Tenda São José, né? Como eu já comentei. E eu tenho falado bastante para vocês sobre as técnicas psicológicas, né? Que eu estudei, que eu aprendi, que eu ensino. Já temos diversos alunos aí que foram até o final, né, dessa jornada comigo, fizeram aprofundamento nessas técnicas que eu ensino. Tá? Então, eu já falei bastante para você sobre como viver no momento presente, já falei sobre as cavernas emocionais, falamos dos sanguessugas, né? Falei bastante sobre ansiedade, sobre as agitações, preocupações, as coisas que acontecem na mente, que refletem no corpo, que o corpo reflete na mente. Já falamos bastante sobre isso. Sobretudo, falamos sobre o autoconhecimento, né? Já tem algum tempo que eu estou falando para vocês sobre o autoconhecimento. Mas eu sempre digo que o autoconhecimento só é possível, só é frutífero quando ele é iluminado pela graça de Deus, quando ele é iluminado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te revela quem você é. É o Espírito Santo que te revela quem você deve, que caminho você deve seguir, as escolhas que você deve fazer, os cuidados que você tem que ter, tanto para consigo como com os outros. Então, não existe autoconhecimento pagão, na minha opinião, não é frutífero se você não estiver com o lado espiritual conectado com o seu lado humano, tá bom? Então, hoje, eu quero falar um pouquinho para você um pouco mais sobre esse lado espiritual. Por que isso, né? Agora trazendo aqui para te deixando presente do motivo, da razão que eu quero falar um pouquinho sobre esse lado espiritual. Por quê? A ciência comprova toda a técnica psicológica que eu acabei de falar, né? Temos o carimbo da ciência para tudo que eu ensino, tudo que eu tenho falado para vocês. Só que o que é interessante, e quase ninguém sabe, é que a fé reflete na paz interior. É claro, isso a gente sabe, só que a gente não sabe que a ciência também comprova isso, né? É comprovado cientificamente que quem tem vida de fé, vida de oração, vida de intimidade, vida de entrega ao amor de Deus, também vive mais tranquilo, mais sereno, mais calmo. Então, como nós queremos construir cabeça fria e coração quente, nada melhor do que falar das técnicas psicológicas contra a ansiedade, para você se libertar desse mal, né? Que, segundo Padre Pio, seca a caridade cristã, a piedade cristã, melhor dizendo, e São Francisco de Sales, que diz que é o maior mal que pode sobreviver a uma alma, exceto o pecado. Então, eu quero contar essas duas coisas sempre para vocês aqui, que essas coisas andem unidas, andem conectadas, tá bom? E na vida espiritual, traz, portanto, esse caminho para a paz interior. Eu quero falar para você o seguinte: a vida espiritual, né, sobretudo a vida de oração, a vida de frequência nos sacramentos, a vida de ir em busca das virtudes, do discernimento do que é ruim, do que é bom, de deixar de lado o pecado, de abraçar as virtudes, ela precisa de alguns temperos, sabe? Alguns temperos. Eu vou contar para vocês quais são os temperos que tudo que eu aprendi, tudo que eu vivo, quais são os temperos fundamentais para uma boa vida espiritual. Primeiro, pessoal, o silêncio, né? O silêncio. Porque vida de oração, vida religiosa, vida espiritual sem silêncio interior é difícil, né? É difícil você ouvir o que Deus tem para falar, né? Porque tem muito barulho, né? E eu não estou falando de ruído de criança chorando, ou do seu chefe falando, ou da sua sogra te enchendo a paciência, não. Eu estou falando de questões interiores, né? Mágoas,
dilemas, né, dúvidas. Um coração cheio de dúvida não tem espaço para Jesus, né? E um coração cheio de Jesus também não tem espaço para dúvida. Então, o silêncio é fundamental. Outra coisa que é muito importante na vida espiritual é a capacidade de discernir, né? Você precisa distinguir qual é a voz do Espírito Santo e a voz daquele que quer te perder. Eles falam com você. Ambos falam. Só que primeiro precisa fazer silêncio. Se você não fizer silêncio, você não vai entender nada, né? Não consegue entender o que está falando com você, se é o Espírito Santo ou se é o Espírito maligno. Que aí depois, no segundo passo, você pode discernir. É por isso que eu ensino, né, técnicas de se manter no momento presente. Porque essas técnicas permitem fazer silêncio interior. Tá bom? E, para discernir, existem regras. Nós não inventamos nada aqui, né? A gente não tira da nossa cabeça como será que eu faço agora? Não. Santo Inácio de Loyola nos explicou muito bem, né, sobre os exercícios espirituais que você pode conhecer mais profundamente para discernir a voz de Deus, né? Uma vez sabendo, aprendendo a fazer silêncio, aí então você agora é capaz de discernir. E existem regras, né? Regras para que, se você estiver consolado, como você deve agir consolado, ou se você estiver desolado. Vocês sabem qual é a diferença de consolado e desolado? Consolado é quando nós estamos incendiados, inflamados, felizes, alegres, com vontade de rezar. Abre a boca, começa a louvar, começa a falar. Está inflamado. Isso é consolação, tá? O outro lado é aquela preguiça de rezar, tédio, sente o coração frio, não sente vontade de conversar com Deus. Em ambos os casos, Deus está presente e a sua vida espiritual vai avançando. Tem santos que passaram muitos e muitos e muitos anos desolados, sem aquele consolo interno. Muitos anos. E os mestres da vida interior dizem que quando você está desolado, ou seja, quando o apoio da sensação gostosa, né, não está contigo, é aí que a sua vida espiritual decola, que vai muito mais, o progresso anda muito mais rápido quando você está desolado, né, porque você não tem o favor do bem-estar, né? Rezar pelas consolações de Deus não é o mesmo que rezar pelo Deus das consolações. Não sei se vocês estão me entendendo, mas aqui eu estou querendo dar brevemente um resumo, né, do que é importante na vida espiritual. Então, veja, se você sabe fazer silêncio, se você sabe discernir, né, e você consegue construir hábitos virtuosos, né, você consegue, então, orientar a sua vida para o outro, para o céu, para as virtudes, para o amor de Deus, e aí você cumpre o seu papel nessa vida, que é ser um promotor da paz, aquele que leva a paz, aquele que leva a alegria, aquele que leva a esperança, não é? Você consegue ser sal da terra e luz do mundo. Então, por isso que eu estou falando isso daqui, para você entender qual é o tempero da vida espiritual que não pode faltar para não ficar insosso, né? Não ficar sem graça. Silêncio, discernimento, hábitos que vão te levar a um próximo nível da vida espiritual. Mas agora, falando sobre o tema de hoje, a vida espiritual, ela tem estágios. Isso foi uma grande descoberta que eu fiz quando eu estava estudando, né, nos cursos que eu fiz sobre doutrina católica, sobre psicologia católica, né, os leitores que eu leio, são vários leitores, excelentes livros. Um deles foi esse que eu mostrei para vocês, né, do Garrigou Lagrange, que fala das 3 vias. Eu descobri que existem estágios da vida interior. Isso para mim foi maravilhoso. É como se fosse um GPS da espiritualidade, né? E esses estágios, eles têm características específicas em cada um dos degraus. O que o Garrigou Lagrange resumiu aqui, ele não fala sozinho, né? Ele fala com São João da Cruz, ele fala com Santa Teresa d'Ávila, com os mestres
da moral e da doutrina católica, os doutores, né, da igreja, isso aqui tudo é muito bem conhecido, muito bem fundado com os estudiosos, né, com as pessoas que estudam teologia, mas para nós que somos leigos, às vezes nós não conhecemos. E é importante, eu vejo que é importante, por quê? Porque se nós queremos avançar, se nós queremos progredir, seja para o desenvolvimento espiritual, seja para superar a ansiedade, seja para ter paz interior, né? É preciso que a gente conheça o caminho. E quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não viverá em trevas. Mas o que esses monstros, né, vamos dizer assim, desses doutores da igreja fizeram é dar para nós alguns indicativos, né, alguns degraus sobre a vida espiritual. Então vamos a eles. São 3 degraus, como diz o livro ali, 3 vias, né? Mas você pode entender como 3 degraus, tá bom? O primeiro degrau é o degrau purgativo, ou via purgativa. O segundo é a via iluminativa, tá? Ou o degrau do estágio iluminativo. E o terceiro, o estágio unitivo, tá bom? Então, se você entendesse isso como um degrau mesmo, né? O purgativo é o que está mais próximo da Terra e o unitivo é o que está mais próximo do céu, né? O que é cada um desses estágios? Eu vou contar para vocês sobre eles. E é claro, quem escreveu sobre isso foram os grandes santos, né? Que foram lá no final do unitivo, né, que eu vou contar aqui um pouco, que tocaram, né, o céu, assim, encostaram no céu, não viram, porque nenhum olho viu, né, nenhum olho humano viu em vida o que tem no céu, mas eles como se eles tivessem tocado, assim, e correram para contar para nós e ficava faltando palavras, né, para contar tamanha beleza, né. Tem alguns santos que dizem que um toque de um trompete, né, de uma harpa ou de um trompete no céu, se a gente fosse capaz de ouvir, a gente desmaiaria de tanta alegria, de tanta felicidade, porque é uma coisa do céu mesmo, do paraíso, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. O que é o estágio purgativo? O que é o estágio purgativo? Ele é um estágio em que você já decidiu seguir a Cristo. Tá? Não é. As pessoas que estão longe de Jesus não entraram nessa escada. Elas estão fora. Tá bom? Então, uma pessoa que é pagã, ou que não tem religião, ou que não segue Jesus, ela não entra nessa escada aqui. Ela não entra nem no estágio purgativo. Tá bom? Ela está fora. Quem entra no purgativo é quem decide seguir Jesus. Eu quero seguir, Senhor. Aconteceu com Pedro isso. Pedro foi chamado, né? Vem e me segue. Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Nesse momento, Pedro entrou no estágio purgativo. E, Mateus, o que é o estágio purgativo? Ele é o estágio em que a pessoa decididamente segue, né, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela ainda está muito, muito ancorada no mundo. Ela ainda está muito apegada, enraizada nas coisas dessa vida, né? Ela tem muita preocupação com o dinheiro, tem muita preocupação com o poder, tem muita preocupação com fama, tem muita preocupação com vaidades, né? Tem muita preocupação com o meu próprio umbigo, né? Não consegue ficar sem cair em pecado mortal, né? É como se fosse um vagalume, né? Ela acende, aí peca, apaga, aí ela confessa, acende de novo, aí peca, apaga, ela fica nesse processo, né, de não conseguir superar, não conseguir eliminar completamente o pecado da sua vida. Então ela começa sempre a cair e levantar, mas ela quer seguir Jesus, né? Como diz Santo Agostinho, hoje é dia de Santo Agostinho, ele fala, né, Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar, né? O próprio Jesus perguntou para os apóstolos, vocês querem ir embora?
Aí Pedro disse para ele, não, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Para onde que nós vamos? Vamos para lugar nenhum, nós vamos seguir o Senhor. Mas é difícil. Por quê? Porque nesse estágio da vida interior, chamado purgativo, é um estágio de purificação. Né? É um estágio onde estão purgando, espiando mesmo, todo o nosso apego ao pecado, apego à carne, apego ao mundo, apego a tudo aquilo que é desse mundo, vamos dizer assim. Tá bom? 95%, pessoal, prestem atenção no que eu vou dizer. 95% dos católicos, né, dos cristãos que seguem Jesus segundo a igreja, não vão passar do estágio purgativo. Não vão. Por quê? Porque no final do estágio purgativo tem um desafio, que eu já vou contar para você qual é o desafio, que a maioria bate nesse desafio e volta. Bate e volta, não consegue superar esse desafio. Eu já vou contar para você qual é. Como é a oração de quem está no estágio purgativo? É uma oração vocal, na maioria das vezes, de petição, né? Eu peço as coisas para Jesus, eu falo com Jesus para pedir as coisas, né? Ou dividir angústias, ou dividir... Não é uma oração que tem como finalidade criar relacionamento, adorar, venerar, louvar a Deus. É mais colocando Deus como um apoio, né? Se eu vem cá, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro, será que você pode me ajudar? Né? Então, é uma característica de quem está no estágio purgativo, tá bom? Claro, quem está no estágio purgativo também pode fazer oração mental, né? Que é contemplação, meditação, melhor dizendo, a meditação dos mistérios do terço, meditação da palavra de Deus, né? Lexio Divina, por exemplo, que é oração mental, e também pode fazer oração contemplativa, mas não é muito comum pessoas no estágio purgativo serem arrebatados em uma oração contemplativa. Isso é mais para frente, né, nos estágios superiores, mas é possível, né? Pode acontecer. E os autores também dizem que assim, você pode momentaneamente transitar entre um degrau e outro, mas você normalmente tem um que é o seu lugar, vamos dizer assim, habitual. Tá? Então eu estou no estágio purgativo, mas eu posso dar uma volta no estágio iluminativo e dar uma volta no estágio unitivo, e depois eu volto para o purgativo. Ou vice-versa, né? Também se estou no unitivo, eu posso passear no iluminativo, eu posso passear no purgativo e depois eu volto. Porque lá é o lugar, vamos dizer assim, que 90% ou 95% do meu dia eu me comporto daquele jeito. Então é isso. Tá bom? A oração, como eu falei, é muito voltada, né, para vocal. Eu falo, não dou espaço para Deus falar, só eu falo e normalmente eu peço, né, coloco para Ele as minhas necessidades. Como é a relação com o sofrimento? Quem está no estágio purgativo não gosta de sofrer. Mateus, tem alguém que gosta de sofrer? Você já vai entender. É muito engraçado isso, pessoal, porque olha só. Imagina que minha filha Júlia tem 10 anos. Imagina que ela falasse para mim, papai, quero ser engenheiro, igual você. Aí eu falo para ela, tá bom, filha, senta aqui que eu vou te contar sobre a análise combinatória, sobre física 3, sobre ciclo de Mohr, resistência de materiais. Vou te contar sobre as coisas avançadas da engenharia. Eu só ia desanimar ela, não é? Ela ia ficar, pô, papai, isso aí parece muito confuso. Acho que eu não quero esse trem, não. Acho que eu não quero ser engenheiro mais, não. Tá muito confuso, tá muito complexo o que você tá me contando. E olha que engraçado. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Às vezes a gente ouve os santos dizerem algumas coisas que a gente fica sem entender, né? Jesus amado, o que esse cara tá falando aí? Né? Jesus amado, como Santa Teresinha do Menino Jesus podia verter sangue pela boca e ainda te louvar? Ainda te bendizer? Isso é uma coisa incabível, impensável. Porque existem estágios. E cada estágio, a vida muda. A percepção do mundo muda. E eu vou contar para vocês aqui, nessa breve introdução desse assunto, eu não tenho a pretensão de aprofundar aqui até o
o último parágrafo desse assunto, porque ele é muito extenso, muito grande, muito profundo e muito bonito, sobretudo. Eu quero dar para você uma visão geral, um quadro geral, para você saber que isso existe, tá bom? E que, para mim, fez toda a diferença, porque agora eu sei quais são as características de cada um dos estágios e a gente pode crescer em virtude, pode tentar melhorar como seres humanos, tá bom? Então, vamos lá. O sofrimento no estágio purgativo, ele é incômodo. Se eu estou sofrendo, eu estou mal. Eu não consigo ter paz na presença do sofrimento. No estágio purgativo, isso não é possível. Se tem sofrimento, tem falta de paz. Porque eu estou muito conectado aos meus sentidos. Né? Como os sentidos são as entradas da nossa alma, a pessoa no estágio purgativo, ela fica muito conectada com os sentidos, ela sofre quando ela vê uma desgraça, ela sofre quando alguém falece, ela sofre quando tem a notícia de doença terminal na família, ou ela sofre. Por quê? Porque ela não quer más notícias, mesmo que essas más notícias sejam dessa vida, né? Temporária, passageira, rápida, de passagem, mas ela se sente muito mal com notícias ruins. E ela começa a duvidar de Deus, começa a questionar Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que isso acontece na minha vida? Né? Na vida do fulano é muito melhor. E, enfim, vocês já entenderam. E a alegria na vida da pessoa que está no estágio purgativo, ela existe, mas ela é como vagalume também. Né? Ela vem, às vezes, rompantes de alegria, de gozo espiritual, de felicidade espiritual, de consolação, como eu falei, e depois já retorna a momentos muito, muito ruins, né, de onde falta alegria. Onde falta paz, falta alegria, falta calma, falta paciência e falta as virtudes todas. Né? A vida sem paz, sem alegria, o cristão fica frágil, é presa fácil. Né? O cristão sem alegria é fraco. Né? Já dizia São Paulo, acho que na carta aos Efésios, que ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ou que a alegria do Senhor seja a vossa força. Não é assim que a gente fala? Então, veja, isso acontece no estágio purgativo. Já em relação, ainda no estágio purgativo, já em relação a egoísmo, o indivíduo no estágio purgativo, ele é muito voltado a si mesmo, ele é muito voltado às necessidades dele. Como eu falei, ele é egoísta. Ele só pensa nele. Ele não consegue pensar no outro. Ele não consegue sair de si e morrer pelo irmão ou dar a vida pelo irmão. Fazer obras que sejam positivas para sair de si mesmo e encontrar o outro, as necessidades do outro. Tá bom? Tá legal por aí? Todo mundo me acompanhando? Então tá bom. Eu olho para cá porque o meu monitor tá aqui, mas a câmera tá aqui. Ó. Se eu quiser olhar para o pessoal, eu tenho que olhar para essa câmera aqui. Então tá ótimo. Vamos lá. Bom, Matheus, e aí o que acontece no final do estágio purgativo para ir para o iluminativo? Acontece a noite escura dos sentidos. Vocês já ouviram falar? Noite escura dos sentidos. Depois procura na internet. Noite escura dos sentidos. É a passagem do estágio purgativo para o estágio iluminativo, que é o segundo estágio da vida interior. Essa noite escura dos sentidos, Deus nos dá uma grande provação. E é bom que se diga que todo esse trajeto de desenvolvimento espiritual é conduzido pelo Espírito Santo. Na oração, conduzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem a função, que tem o dever, que tem o papel de nos santificar. Então, o Espírito Santo é quem está junto conosco nesse caminho. Então, o Espírito Santo te coloca em maus lençóis. Na noite escura, você passa um aperto como se Deus tivesse te abandonado. Nossa, Matheus, é isso mesmo? É isso mesmo. E aí é difícil, meu irmão. Minha irmã. Só com muita oração, só com muita fé, só com muita calma, só com muita instrução, só com muito autoconhecimento, né, que a pessoa permanece fiel, que ela não regride, que ela avança. Por quê? Porque a noite escura dos sentidos, ela pode ser muitas vezes desesperadora, né? Como que aconteceu com Pedro? Pedro teve a noite escura dos sentidos quando Jesus disse para ele que ele ia trair. Você vai me trair.
Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor, onde quer que o Senhor vá, eu te amo de todo o meu coração. Pedro, eis que Satanás me pediu para te peneirar como trigo, e antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas eu vou rezar por você, Pedro. Quando você tiver se convertido, vai e fortalece seus irmãos. O que aconteceu? Pois bem, Pedro teve a prova. E qual foi a prova de Pedro? Qual foi a noite escura de Pedro, a segunda conversão? Que ele mudou para o iluminativo. Olha só, lá na sexta-feira da paixão, né, quinta-feira santa, melhor dizendo, Pedro ficou sabendo que ele ia trair. E lá ele ainda era purgativo, mesmo tendo visto Jesus andar sobre as águas, ressuscitado Lázaro, curar cegos e mudos e surdos, expulsar demônios, andar sobre as águas, ele fez de tudo. Acalmar a tempestade, né? Pedro ainda era purgativo. Aí quando aconteceu isso, na noite que ele negou, né, Jesus, ele sentiu uma contrição muito forte, né? Uma noite sombria, uma angústia, uma dor espiritual, vamos dizer assim, né? Através dos seus sentidos, porque ele estava vendo o mestre ser crucificado. Ele teve que dizer palavras de negação, tem a ver com o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo, ligado a esse plano, a esse mundo. Então, Pedro teve essa noite escura dos sentidos na noite em que ele negou Jesus 3 vezes. Ele se sentiu abandonado, né? Senhor Deus, onde está o Senhor agora? Te levaram e eu te abandonei, acabou. Esse pesar profundo, quando o sujeito consegue apresentar esse pesar profundo na misericórdia de Deus, dizer assim, olha, cheguei no fundo do poço, eu não sei onde o Senhor está, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas está aqui, ó, eu quero te seguir, eu quero continuar te amando, eu quero a vida eterna, plena contigo. Aí a pessoa consegue mudar o plano para o plano iluminativo, para o estágio iluminativo, tá bom? É claro, pessoal, Deus sempre nos ampara, nos dá força, nos dá todo o amparo. Mas é preciso que nessa noite, nesse momento que você esteja vivendo, se é que você já viveu ou vai viver, né? Na sua passagem, se você já passou, ótimo, maravilha, ajude os outros a passarem também. Mas se você viver isso, e se você apresentar essa dificuldade humana, essa dificuldade terrena, nas mãos da misericórdia, e dizer, Senhor, eu não vou me desesperar. Eu perdi fulano, eu perdi ciclano, aconteceu essa tragédia na minha vida, eu perdi meu emprego, perdi não sei o quê, mas tá aqui, ó. Eu sou seu, eu quero continuar contigo, eu não abro mão do seu amor. Pode. É mais ou menos como se fosse assim, ó. Pode me abandonar, Jesus. Eu não vou te abandonar nunca, vamos dizer assim, né? Claro que ele nunca abandona a gente, é só um período de purificação e de prova, como aconteceu com Pedro, né? Jesus diz para ele, eu vou ficar rezando por você, Pedro, vai lá, mas você que tem que dizer se você vai me negar ou não, né? E ele disse, afirmou que ele negaria. Então Pedro passou para o estágio iluminativo. O que é o estágio iluminativo? O estágio iluminativo é onde a pessoa está iluminada pelo Espírito Santo, no entendimento das coisas de Deus, né? Ela fica conhecedora, um pouco mais conhecedora sobre como age o Espírito Santo, como age a caridade, como Deus olha a humanidade, né? Isso é fantástico. E é esse ponto que eu costumo chamar de monte da cabeça fria e do coração quente, né? Que é o estágio da vida interior onde a ansiedade não faz mais sentido nenhum, sabe? As pressões da vida, as preocupações, as angústias, elas são facilmente superadas, porque o sujeito levantou, vamos dizer assim, ele subiu a preocupação de um nível natural, de um nível mortal, para o nível sobrenatural, para a alma, para o eterno. Então, ele sabe que tudo é passageiro, ele sabe que tudo vai acontecer de acordo com o plano de salvação que Jesus tem para cada pessoa. Mas que cada pessoa tem que dizer seu sim. Então, a pessoa no estágio iluminativo, ela já consegue superar o pecado com mais facilidade.
ela já consegue rezar com mais profundidade, né? Olhando para o interior, deixando o Espírito Santo iluminar mesmo a ideia dela. Senhor, mostra-me, como rezamos aqui no finalzinho, né, desse livro aqui, como rezamos aqui na abertura dessa live. Senhor, fazei-me conhecer os obstáculos que de modo mais ou menos consciente oponham ao trabalho da graça em mim. Dai-me a força para afastá-los. E se eu for negligente em fazê-los, fazei-o vós. Mesmo que eu tenha que sofrer, não tem problema. O sofrimento, para quem está na vida iluminativa, ele é mais leve. A pessoa leva de bom grado, tá bem? Ela sofre e ela consegue sofrer, mas ainda de bom grado, vamos dizer, ela não perde a paz por causa do sofrimento. É isso. Ela não almeja sofrer, mas se sofre, ela não perde a paz, não perde a alegria, ela entrega. Ela junta o sofrimento dela, entrega aos pés da cruz e diga: Senhor, eu estou passando por isso aqui, queria colocar aqui nos pés da sua cruz para que isso se una ao seu sacrifício redentor. Usa esses méritos do meu sofrimento para que o Senhor continue convertendo as almas e levando todos para o céu. Isso é característica de quem está no estágio iluminativo. E a alegria é mais constante, né? A pessoa fica, como tem mais paz, tem mais alegria, tem mais tranquilidade, tem mais sossego, vamos dizer assim. Mateus, mas a casa está caindo. Tá bom, tudo bem. Eu preciso fazer minha parte, discernir o que é preciso fazer, humanamente dizendo, né? Agir como se tudo dependesse de mim e rezar como se tudo dependesse de Deus. Né? Assim nos ensina Santo Agostinho. Acho que essa frase é de Santo Agostinho, que é o dia dele hoje. E a pessoa começa a já sair de si. Né? O egoísmo já não faz tanto mal para a pessoa. Ela consegue entregar para o outro o seu amor, vamos dizer assim, a sua prioridade começa a passar a ser o outro. Eu vou cuidar das necessidades do outro, uma vez que as minhas estão cuidadas, eu vou ajudar o próximo também. Então ela sai, vai ser missionário, vai ser líder de movimento, vai começar a fazer caridades pela rua, então a pessoa sai de si, mas não de uma forma pesarosa, sabe? Não uma forma assim, puxa, eu vou lá, mas nossa, que saco, né, que eu vou lá. Não, ela quer fazer, está motivada interiormente, o Espírito tomou conta de boa parte do ser que ela é. Cristiane perguntou: Mateus, todas as pessoas tendem a passar? Sim. Todas as pessoas que se entregarem à vida espiritual, entregarem à ação do Espírito Santo, elas vão percorrer esses caminhos até chegar no estágio unitivo, que é o que eu vou falar agora, tá bom? E veja, se você vem a morrer no estágio purgativo, pessoal, deixa eu deixar isso aqui claro, tá bom? Quem morre no estágio purgativo não vai para o inferno, não é isso, tá? Esquece, essa ideia não é uma ideia correta. Quem morre no estágio purgativo significa o seguinte, que abriu pouco o coração para Deus nessa vida, tá? É isso. Ela abriu, mas abriu pouco. Ela podia ter aberto mais, tá? Mas então, todos os apegos que ela tiver, todas as raízes que ela tiver com o gosto pelo mundo, ela vai fazer uma passagem pelo purgatório, né? Ela vai fazer uma passagem pelo purgatório, onde vai eliminar esses apegos, né? Esses apetites desordenados, essas raízes. Então, no purgatório que cura essa diferença entre onde você está e onde você vai chegar na presença de Deus. Todos somos santos, tá bom? Quando a gente chega no céu, olha Deus face a face, você é santo. Por quê? Porque não há nada na presença de Deus que não seja santidade, tá bom? Isso é importante que se diga. Então, para você chegar nesse nível de santidade, se você não dilatou o seu coração aqui nessa vida, você passará no purgatório, aí dá lá uma queimadinha, né? Passa lá uns anos lá desapegando, fazendo essas correções que você deveria ter feito enquanto você é vivo, você vai fazer lá no purgatório. Mas isso não significa que você vai perder o céu, tá, meu irmão, minha irmã? Fiquem tranquilos aí. Ninguém precisa chegar no estágio unitivo para ir para o céu. Não, mas é recomendado que faça todo o esforço humano possível nessa vida para que chegue no estágio unitivo. Por quê? Para você não passar pelo purgatório. Ou passar muito rápido pelo purgatório. Porque, segundo os doutores da igreja, a purificação no purgatório dói
muito mais do que nessa vida. Tá bom? Dói muito mais. Lá, o caldo é fervente. É o fogo do inferno. Não sei se vocês sabem disso, mas no purgatório, a chama que queima é a chama do inferno. Só que o sujeito que foi para o purgatório, ele está absolvido, é santa alma. Só que ele tem que passar no purgatório para fazer esse desapego, para fazer essa purificação, para pagar as contas que ele ficou devendo. Então, ele vai para o purgatório e depois sobe para o céu. Do purgatório, ninguém vai para o inferno, tá bom? Do purgatório não há caminho de volta para o inferno. Não, você é julgado. Se você vai para o céu, você pode ir para o céu direto ou pode passar pelo purgatório. E se você foi condenado, você vai para o inferno, acabou. Não volta, tá? Não há trânsito lá não, tá bom? Segundo a Igreja Católica, né? O magistério da Igreja Católica, tá bom? Isso daí é importante. Olha, o deserto é diferente. O deserto é quando você está desconsolado, tá bom? Você está, simplesmente você não sente prazer em rezar, você não sente a presença do Espírito Santo, você está em deserto. E Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tá? Você que me fez a pergunta, eu não estou conseguindo entender seu nome direito. Quetule, eu acho que é isso, né? Veja, Madre Teresa passou 40 anos no estágio unitivo em deserto. Tá? Isso num deserto, o quanto você tem de prazer na oração ou na vida espiritual não está ligado ao seu nível de perfeição na caridade, que é o que nós estamos falando aqui, nos 3 estágios que mostra a perfeição na caridade, o quanto você está caminhando para se tornar como Jesus, né? São Paulo apóstolo, no início da sua caminhada, lá no estágio purgativo, ele dizia: faço o que não quero, e o que eu quero não consigo fazer, tenho um espinho na carne. Isso tudo relata Paulo quando ele estava no estágio purgativo. Lá no estágio unitivo, o que Paulo disse? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É isso? Porque ele já estava completamente conformado com Deus, que é o estágio unitivo. O estágio iluminativo, então, portanto, é o estágio que você não perde a paz, é o monte da cabeça fria e do coração quente. Não existe pessoa no estágio iluminativo com ansiedade. Não tem mais. Vocês entenderam? Então é preciso organizar a sua humanidade, pegar o seu lado espiritual para avançar nessa vida de entrega do nosso ser à providência de Deus, ao amor, ao Espírito. Tá bom? Então, esse é o estágio iluminativo. Aí no estágio iluminativo, acontece o segundo a noite escura. Né? Quem já leu o Diário de Santa Faustina vai ver essas noites escuras lá, ela fala muito bem. São João da Cruz explica muito sobre as noites escuras. Acho que São João da Cruz tem um livro só explicando sobre a noite escura. Só que a noite escura, a segunda noite escura, se chama Noite Escura da Alma. The Dark Night of the Soul. A noite escura da alma, não dos sentidos. O que purifica na noite escura da alma é o Espírito Santo, é a ação do próprio Espírito Santo, como Pedro passou em Pentecostes. Depois que Jesus foi morto, ele ressuscitou, olhou para Pedro e falou: tu me amas? Né? Pedro falou: claro que eu te amo, Senhor. Tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Tu me amas? Claro que eu te amo, para pagar as 3 vezes que ele tinha negado lá, né? Aí, lá na frente, Pedro teve a terceira conversão. A terceira conversão, que é a vinda do Espírito Santo. A plena infusão do Espírito Santo nos apóstolos e Maria, né? Mas Maria já era toda plena do Espírito Santo desde que o Espírito Santo fecundou Jesus nela. Mas nos apóstolos, especialmente, veio o Espírito Santo em Pentecoste para levá-los a uma união completa com Deus. Tá? Quem está no estágio de união completa com Deus goza de todos os favores de Deus. Por quê? Quanto mais próximo você está da fonte, quanto mais próximo você está da fogueira, mais calor você sente, não é? O seu coração fica mais aquecido, não é? Vamos dizer assim. Deus é fonte de toda bondade, de toda beleza, de toda alegria, de toda paz, de toda sabedoria, de toda fortaleza, de toda paciência, Quanto mais próximo, quanto mais você se deixa inundar, ensopar pelo Espírito, mais você vai ter todas essas virtudes, você vai ter todas essas alegrias, certo? Então o estágio unitivo é o estágio dos grandes santos. É o estágio onde não há mais nada para ver. Só a face de Deus. Vocês entendem? Eles já estão prontos. Se morre, vai na presença de Deus.
Morreu, vai na presença de Deus. Por quê? Porque está completamente purificado. Ele não precisa passar pelo purgatório. Muitos pedem, né, para passar pelo purgatório. Deixa eu dar uma passadinha lá que eu quero ver como é, eu quero também me purificar, porque eles crescem tanto em humildade que eles sabem, né, do abismo das próprias almas, né? Então eles sabem todas as suas deficiências, embora estejam já num nível de perfeição máximo que se pode viver na Terra. No estágio unitivo, depois da noite escura da alma, o cristão católico, o santo, vamos dizer assim, ninguém é santo vivo, hein, pessoal? Cuidado com isso, tá? Tem odor de santidade, né? Aspira a santidade, mas não é santo vivo. Por quê? Porque até o último minuto ele tem que honrar a sua profissão de fé, certo? Ninguém ganha bandeirada antes de dar a última volta da corrida. Vocês entenderam? O pneu pode furar. Não pode? Se tem a última volta, se tem o último dia, não pode dar bandeirada ainda. Por isso que a igreja tem um processo de canonização, de beatificação, que vem depois da morte. Porque aí o sujeito foi até o final, né? Até o último dia, a boca dele proclamava o nome do Senhor Jesus Cristo como o Senhor do céu e da terra. Então, vejam, o estágio unitivo é o estágio de maior alegria possível que cabe nesse corpo humano, né, na sua existência como ser humano. É a maior alegria que o ser humano pode viver é nesse estágio de união perfeita com Deus ainda vivo. Porque mais alegria não é possível porque não cabe no corpo humano, porque não cabe na sua existência como ser humano do jeito que você está agora. É preciso que esteja em corpo glorificado, é preciso que esteja na presença de Deus para que você possa, então, mergulhar no infinito de Deus, no amor infinito de Deus. Nesse estágio finito que nós estamos, existe um limite de alegria possível que é encontrado nesse estágio unitivo, onde a alma está plenamente desapegada de si, né? É isso que os santos falam. Eu não vivo para mim, eu vivo para os outros, né? Porque nesse estágio você já não se preocupa mais com as contas, já não se preocupa mais se alguém faleceu, você não se preocupa mais se alguém está doente, você quer sempre estar na presença de Deus, a sua oração é contemplativa, você só quer saber de conhecer mais a Deus. É claro, a pessoa no estágio, presta atenção, a pessoa no estágio unitivo, ela tem a vida dela, tá? Tem muitas pessoas trabalhando na indústria, no comércio, na televisão, nas igrejas, que estão em estágio unitivo, tá bom? Não precisa estar enclausurado, né, ou vestindo um hábito de freira ou uma batina de padre para estar no estágio unitivo, pessoal. Não é isso, tá? São Francisco de Sales deixa isso muito claro em Filoteia. Ele fala, todos nós, independente do que vive na vida, né, se é matrimônio, se é o sacerdócio, ou se é o celibato, podemos aspirar à santidade, podemos aspirar ao estágio de união com Deus, que é esse estágio unitivo. Nesse estágio unitivo é a plenitude do seu funcionamento como ser humano, né? É claro, sempre é possível chegar mais perto e mais perto e mais perto de Deus, mas esse último estágio é um estágio que a alegria é profunda, a oração é intensa e uma oração de contemplação. O sujeito não quer mais falar nada com Deus. Presta atenção, olha aqui, ó. O sujeito em estado de união com Deus, ele não tem mais nada para contar. Ele só quer ouvir. Ele só quer contemplar. Ele diz assim, ó, Senhor, vem aqui. Estou aqui à sua disposição. Vem aqui, me pega e me leva. Vocês entendem isso aí, não? Vem cá, me pega e me leva. Ó, a Mariana está perguntando se eu sou estágio unitivo. Não, eu não creio nisso, tá bom? Eu tenho muito ainda para purgar aqui. Eu acho que eu estou no estágio purgativo ainda. Eu vou e às vezes volto no estágio iluminativo, mas assim, o meu estágio, eu penso, né, pelas coisas que eu tenho que melhorar ainda, eu estou no estágio purgativo, tá bom, pessoal? Mas assim, isso daí, eu estou contando para vocês, evitem ficar pensando, né? Puxa, será que estou aqui? Será que eu estou ali? Será que eu estou lá? Isso daí não resolve muito. Estou te dando os passos para você entender o que é de cada degrau, e assim você pode observar, né? Você pode, com calma, buscar ter mais virtudes ou se afastar mais. Você conhece que existe agora esse caminho, você pode, aos pouquinhos, ir se abrindo para esse caminho. Não fiquem tensos,
tá? Não fiquem nervosos com isso, não é? Pelo amor de Deus, a vida espiritual não é fonte de ansiedade, ao contrário, né? Ela é fonte de inspiração e alegria e prazer e motivação interior do indivíduo, tá bom? Então, Pedro chegou no estágio unitivo quando passou por Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio, habitou Pedro, aí Pedro foi primeiro papa da Igreja Católica, fez o que fez, morreu de cabeça para baixo. Pedro que tinha dito, não, 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 3 nãos. Você não anda com Jesus? Não. Acho que esse homem aqui estava com ele. Não, eu não. 3 vezes. Pedro negou. Aí quando foi morrer, Pedro disseram para Pedro que ele ia morrer crucificado, como o mestre. Ele disse assim, não, me crucifixa, me mata com o crucifixo virado de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Olha aí a diferença de entrega total, né? Os mártires estão no estágio unitivo, né? Por quê? Você vai morrer, se você não negar a sua fé, você vai morrer. Nós vamos te matar. Lá agora, né, na Ásia está acontecendo isso, né? No Afeganistão. Os caras pegam cristãos católicos, né? Padres, missionários, freiras. Nega Jesus, senão você vai morrer. O sujeito fala, pode me matar. Eu não vou negar. Mas para isso, é preciso um caminho. É preciso entrega. É preciso muita oração. É preciso muita observação de si mesmo, né? É preciso que você funcione bem como ser humano, lá nos primeiros estágios, né? Com calma, com tranquilidade, com serenidade, a gente vai progredindo, o Espírito vai mostrando, né? Ele vai purificando você, e aí você dilata o seu coração, abre o seu coração, deixa o seu coração mais aberto possível, para que quando você chegue na presença de Deus, ele te inunde, te transborde com a glória dele. Isso é doutrina da Igreja Católica. Todos nós seremos plenos, repletos, inundados da glória de Deus quando chegarmos na presença de Deus. Só que você pode chegar lá com um potinho assim, ó. Senhor, tô aqui. Graças a Deus, né? Se você estiver no céu já é uma grande coisa, né? Ó, tá aqui, ó. Enche aqui, senhor, né? Ou então você pode vir com uma piscina, com um tonel, com um caminhão-pipa. Fala, Senhor, olha aqui. Eu tô com um tanque, com um reservatório bem grande aqui para o senhor encher tudo, né? E Jesus disse isso, no céu tem várias moradas. Jesus estava se referindo a isso, ao tanto que você dilatou o seu coração com méritos, com virtudes, né? São as coroas, as pedras preciosas da coroa de Pedro, né? Minha vida chegou ao fim, agora só me resta... São Paulo que disse isso, né? Só me resta a coroa da justiça, né? Só me resta agora receber das mãos de Deus a honra e a glória que ele tem guardado para mim. Então, meus amigos, eu quis rapidamente aqui passear por essa história com vocês. Esse livro aqui, ele conta um pouquinho desse resuminho que eu fiz para vocês, tá bom? Não se apeguem muito a que estágio estou, isso agora é fonte de frustração, nossa, o que eu tenho que fazer para crescer, não. Serena seu coração, tranquilo, né? Na oração, pede para Deus te mostrar o que você precisa melhorar, com quem que você tem que praticar mais caridade, com quem que você precisa conhecer mais, somar mais, quais são as coisas que você tem que trabalhar dentro de você, quais são as coisas que você pode crescer em virtude, mas com muita paz, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, com muito sossego, né? Devagar, com calma, um passo depois do outro, deixando Jesus te guiar. Pegue a sua cruz e vai atrás de mim, não na frente de mim, Jesus falou, entendeu? A gente quer atropelar Jesus, né? Deixa ele te guiar. Senhor, tá aqui, ó. Essas são as minhas misérias, essas são as minhas condições, essas são as coisas que eu estou vivendo. Eu confio em ti. Um dia depois do outro, me ensina, me ajuda, como eu faço para dar passos na direção do seu amor, do seu coração, da minha união completa contigo. Para que você também possa, meu irmão, minha irmã, chegar ao fim da vida, como São Paulo disse,
Não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Rezem por nós, rezem por mim e pela Camila. Foi para mim motivo de grande alegria, motivo de grande prazer falar tudo isso que eu falei para vocês. Até a próxima. Que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida, a nossa organização da vida interior para Ele, para a união com Ele, para o céu e para a plenitude da vida. Deus abençoe vocês, uma excelente e abençoada noite, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.